Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o mau uso da Previdência privada, PGBLs e VGBLs. Para isso eu trouxe aqui a Vanessa Pessoa, ela é nossa parceira aqui no blog, uma corretora de mão cheia aí com dezenas de anos de experiência no mercado de Previdência privada. Vanessa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Peço que se apresente minimamente para o nosso público aí e antecipe um pouco dos temas que a gente vai falar com eles durante a nossa meia hora, por favor. Primeiro, obrigada, Fred, pelo convite. A LVL Corretora está no mercado de Previdência Privada desde 99. Já são aí 22 anos de Previdência Privada e seguros. Vamos falar um pouquinho sobre resgates em Previdência, alguns cuidados, né, algumas orientações que podem evitar perdas e, por que não, até ajudá-los a ganhar aí um pouco mais em previdência privada, desde que fazendo da maneira correta. Legal, legal. Só para lembrar, a Vanessa esteve aqui conosco no podcast 315, batemos um papo bem legal, temos 10, 11 meses, eu acho, pouco menos de um ano, sobre troca do plano de previdência. Então, também vale a pena o pessoal que tem plano antigo e às vezes está sendo assediado pelas seguradoras para trocar os seus planos, aqueles com correção garantida, juros poupudos ali. A Vanessa deu uma aula para a gente sobre esse assunto, que por incrível que pareça ainda continua valendo, ainda continua azucrinando, eu diria, uma série de pessoas. Mas hoje a gente vai falar sobre isso que ela antecipou aí, ou seja, a gente está passando aí pela segunda metade, eu acho, o rabicho final dessa pandemia, e durante essa pandemia, o que aconteceu foi que muita gente acabou resgatando de PGBL e VGBL, né? E o que a gente está notando, né, seja por estatísticas, eu bati um papo fora do ar com a Vanessa antes desse podcast, com base na experiência dela também, né, é um volume acima da média de resgates, e a gente acha que alguns desses resgates são indevidos, né, e prejudicaram financeiramente esses clientes. É mais ou menos por aí que a sua experiência disse que aconteceu no último ano, um ano e pouco, mais ou menos isso? Exato. Muitos pedidos de resgate, muitas consultas, às vezes, que nem se viram resgates, né? A gente consegue orientar e seguir um caminho mais saudável e mais eficiente que não o resgate para o cliente. Então, ano passado foi um ano atípico, né, no mundo. Então, de fevereiro, final de fevereiro, março, nós já tivemos aí uma movimentação muito diferente do que a gente vinha, né, do que vinha acontecendo no mercado, e uma situação que não é como situações pontuais, como a greve dos caminhoneiros, uma crise da mineração pontual, onde o cliente vê uma situação de mercado ali de 2 meses e entende que as coisas vão melhorar. Era uma situação naquele momento em que ninguém tinha muita ideia do que ia fazer, uma apreensão geral, mundial, um incentivo pelo pânico também, né? Então, isso foi gerando uma apreensão. Muitas pessoas nos procuraram com o intuito de fazer resgate, muitas vezes, até com medo de perder mais dinheiro, né? Será que eu vou perder ainda mais? Como é que está o mundo? Como é que está essa questão? E nesses casos, a gente consegue orientar, porque a gente está sempre próximo dos gestores, né? E entendendo qual vai ser a sinalização do mercado, como que eles vão se posicionar para tentar reverter, né? Para tentar recuperar parte dessa rentabilidade perdida. E muitos gestores realmente honraram e conseguiram fazer essa recuperação. E resgates evitados nesse momento trazem ganhos, né? Porque da mesma maneira que o mercado em fevereiro, março e abril, ele cai muito, né? Ele tem uma rentabilidade ruim, logo em seguida ele se recupera. E quem não resgata, aproveita, né, essas boas rentabilidades que seguiram nos meses seguintes, né? Que vieram depois. Tá, Vanessa, só para esclarecer, assim, são resgates que continuam ainda um pouco acima da média, né? Digo assim, Sim, muito durante se o ano de concretizar. 2020, Sim.
Durante o ano de 2020, segundo a estatística da FENAPREV, acho que foram 82 bilhões de resgate, né? E parece que ainda no ano de 2021, perdão, a gente tem um volume acima da média desses resgates. Aí, a primeira coisa que você está me dizendo é que nem tudo isso foi de necessidade efetiva, porque a pessoa perdeu salário, renda, emprego durante a pandemia. Alguma parte disso, ou uma boa parte disso, foi por causa da volatilidade, ou que a gente chama de, né, aquela turbulência e aquela desvalorização das cotas dos fundos nos quais essas previdências investem. É por aí aquele susto, aquele pânico que afetou os produtos de investimento como um todo, afetou também o que era para ser previdência. Né? Que, só para deixar claro para o nosso público aqui, você fala assim, mas previdência é investimento. Mas não é. Né? Tem que colocar numa gavetinha separada, porque tem que ter um horizonte temporal mais longo ainda, né? Tem que ter aquela vinculação com o objetivo lá na frente. É mais ou menos por aí, Vanessa? Sim, porque na previdência privada você tem um imposto de renda que ele te beneficia no longo prazo, né? Então, ele pode ser um investimento de longo prazo que pode te trazer muitos ganhos, e aí a gente consegue orientar, mas desde que realmente resgatados ou revertidos em renda nesse longo prazo. Eu chamo de longo prazo aí no mínimo 6 anos. O dinheiro que eu coloquei hoje, na minha visão, tá, gente? Tem pessoas que às vezes consideram que a partir de 5 anos já pode ser interessante. Eu acredito que 6 anos, para o dinheiro que eu coloquei hoje, eu poder resgatar ele. Daqui 6 anos, eu acho que já é considerável. Você pode ter ali um imposto de renda interessante a ser pago, né, dentro do que você está resgatando. Agora, no investimento, não. Aí você tem, normalmente 15% de imposto, aí cada investimento é diferente, tem algumas formas de investir que são isentas, enfim. Mas na previdência privada, você sempre vai pagar imposto de renda, né? E a maioria dos nossos clientes opta pela tabela de longo prazo. Então, é interessante que se planeje o resgate no longo prazo. Então, você já tocou em 2 pontos legais aí. Então, primeiro, a gente comentou que quando você sai no meio da turbulência, você acaba realizando o prejuízo daquele pânico que está todo mundo querendo resgatar a qualquer custo, né? Vai acabar o mundo. Né? Então, essa é a primeira perda que você realiza. Você não tem aquele tempo que a Vanessa falou de esperar as coisas voltarem, né? E fazer com que esses fundos de investimento nos quais os planos de previdência aplicam recuperem, né, aquele pânico ali do auge da pandemia. E uma outra coisa que a Vanessa falou que eu acho que é legal, a gente começou a entrar já no âmbito do imposto de renda e da tabela de longo prazo, que a gente chama em financeiro de tabela regressiva, né? Chato falar esses nomes, mas é difícil. Regressiva tratar. Ou decrescente, né? Vamos usar esse nome também. Esse, decrescente, eu acho que é melhor do que regressiva, é mais acessível. Então, você, por exemplo, essa é aquela tabela, né, que tem o imposto caindo ao longo do tempo. Se você resgata muito cedo, você paga um imposto de renda muito alto. E se você resgata lá no fim do mundo, lá, né, na frente, você paga um imposto de renda muito baixo. E aí o que você está dizendo é que teve gente, mesmo que estava nesses planos de tabela decrescente, e que no susto acabou comandando o resgate e pagando, né, tendo que bancar essa cobrança de imposto de renda mais alta. É isso, Vanessa? Exatamente. O que a gente orienta sempre muitas pessoas têm PGBL e VGBL, né? Às vezes a pessoa tem mais de uma proposta. A gente sempre orienta que, em caso realmente de necessidade, sempre se busque resgatar o VGBL primeiramente, porque lá os impostos vão incidir somente sobre as rentabilidades, né? Num segundo momento, no PGBL. Mas também há exceções. Por exemplo, eu posso ter um PGBL, né, que já tem mais de 10 anos, e aquele dinheiro que está lá com mais de 10 anos, eu vou pagar só 10% de imposto se eu optei pela tabela decrescente. Então, a gente faz a conta. O ideal é, tendo duas matrículas, né, uma em cada fundo,
que se busque, ligue na central, procure o seu corretor e se informe. Exatamente, a atendente tem condição de te informar. Olha, qual o dinheiro, qual a reserva que já tenho aí, que já tem 10 anos, né? Em que eu vou resgatar na alíquota de 10% ou na alíquota de 15%, né? Sempre no VGBL, de maneira geral, né? Com algumas exceções. Assim. Pode ser que você tenha que resgatar um valor maior, a gente acaba orientando. Mas o VGBL, primeiramente, e sempre ligando na central para saber se o dinheiro que já fez aniversário. É o ideal. Porque nem todo mundo quer fazer um resgate total, né, Fred? Às vezes, querem um resgate parcial para cobrir uma despesa, uma dívida, um cheque especial, uma dívida de cartão, ou até mesmo para ter uma oportunidade, aparecer uma oportunidade de quitar um apartamento, ou de dar uma entrada num imóvel, uma situação que realmente não vale a pena perder. Mesmo assim, se feito com calma, você consegue otimizar e fazer o melhor resgate. Lembrando sempre que previdência não é feito para se resgatar no curto e médio prazo. Claro que pode ser feito, né? Mas não é esse o intuito do plano. Legal, legal. Então, se for o medo, aquele impulso ali de, meu Deus, está desvalorizando, a gente já falou, né? Quer dizer, sair no meio da turbulência, você está realizando prejuízo. Provavelmente você fez uma aplicação que não era previdência, como a Vanessa falou, não era para médio e longo prazo, e colocou isso numa alíquota de imposto de renda desvantajosa, né? Quer dizer, para você, e vai acabar tendo um prejuízo, pode acabar, perdão, tendo um prejuízo maior ainda do que aquele que a desvalorização da cota mostra aí no extrato, na tela, naquele momento. A Vanessa já começou a falar que, se não for só esse o caso, se o cara tiver realmente perdido o emprego, perdido o salário, perdido a renda, for autônomo, perdeu a movimentação de negócio, a gente tem um público grande aqui de autônomos, e você tiver que fazer saques na Previdência, é o teu único recurso, né? Acabou tudo mais, só ficou aquilo. Já deu uma outra dica aí, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas se você tiver dois, um P, GDL e um V, né? No V costuma ser melhor, do V costuma ser melhor sacado do que do P, porque sobre o imposto de renda só nos rendimentos e no P, né, o imposto de renda incide sobre o valor total, principal mais rendimentos. É isso, né, Vanessa? Exato, exatamente. Existem clientes também que optam pela tabela progressiva, que é aquela tabela antiga, que antigamente só tinha ela, que ela é equiparada àquelas tabelas do seu salário, né? Então, pessoas que recebem uma renda de R$ 4.600 por mês já estão na alíquota de 27,5%. Então, tudo que elas vierem a resgatar em previdência vai ser naquela alíquota, né? De 27,5%. Vai reter 15%, no ano que vem ele vai pagar mais 12,5%, provavelmente, vai fazer o ajuste fiscal. Existem casos também onde, por exemplo, por isso que eu falei que dependendo, o PGBL pode ser interessante, porque casos de pessoas que perderam seus empregos, né, por exemplo, em março, abril foram demitidos, né, e se eles têm um PGBL nessa tabela antiga, né, que é possível contratar ainda hoje, mas antigamente só tinha essa tabela, muitas vezes pode ser recomendado resgatar desse PGBL, por isso que eu falei que existem exceções. Porque se a pessoa tem um PGBL nessa, né, ou até mesmo um VGBL, nessa tabela de imposto de renda, que hoje quase ninguém faz a contratação dela, mas ainda tem muitos clientes que fazem, no ano seguinte, você concorda comigo que a renda dessa pessoa, ela ganhou o salário de janeiro, fevereiro, março, abril, ela vai lançar uma renda muito baixa no ano que vem. Então, pode ser que, dependendo do valor do resgate, vamos imaginar aquela resgate ali, R$20 mil, algo que ainda a deixe numa alíquota razoável, que ela até possa ter de volta parte dos 15% que ficaram retidos. Então, por isso que nem sempre a gente descarta, né, resgatar do PGBL também. Pode ser que
a pessoa fica até isenta, Legal. né, do pagamento de imposto. Tá? Então, por isso que é bom ter esse cuidado, que tem essas exceções. Mas é sempre bom procurar o seu corretor. Aí vou puxar a sardinha para a nossa profissão, né? E falar com ele realmente a sua necessidade para que ele possa te orientar. Então, vou aproveitar esse gancho aqui, então, né? Você falou, puxar a sardinha para a nossa profissão. Tem o bom assessoramento e o mau assessoramento. Então, assim, por exemplo, a impressão que eu tenho, eu vou falar de mim, não vou expor a Vanessa aqui não, mas uma parte dessas pessoas que fizeram saques ou resgates, ou estão fazendo ainda, na verdade, resgates em produtos de previdência por susto, por medo, porque a única reserva que o cara tem, devia ter feito uma reserva de emergência antes, mas foi lá no VGDL. Eu atribuo isso, Fred, né, visão de cliente aí de, sei lá, algum tempo no mercado, não sou corretor, não trabalho só com isso que nem a Vanessa, por isso que eu estou jogando essa bomba no colo dela aí, que acaba sendo um assessoramento ruim. Às vezes o cara comprou um troço que não devia ter comprado. Eu não vou dizer por quê, pode ser o gerente, pode ser o agente autônomo, pode ser até o corretor, eventualmente, tá? Mas então, assim, o que eu acho que poderia ser que eu estou entendendo que a Vanessa falou, que é o reverso da moeda, é que, no caso que ela está relatando, a experiência dela, ela conseguiu, ao receber os pedidos de resgate da clientela dela, e com o conhecimento que ela tem de cada cliente, com as perguntas que ela eventualmente faz para aquelas pessoas, e com esse assessoramento de boa qualidade aí que a gente está, né, falando, dizer para o cara, falar, espera aí, no seu caso, essa exceção, né? Não faz isso, faz aquilo. Ou no seu caso, será que você precisa mesmo, né? Vamos segurar as pontas mais um pouquinho? Ou se tiver que fazer, por exemplo, né, vamos fazer com valor um pouco menor, né? Para você correr o risco de não ter que pagar mais imposto no ano que vem no ajuste, ou até mesmo ter uma restituição, no caso, né? Por exemplo, esse exemplo que você acabou de dar. Por aí, Vanessa? Isso. O ideal, eu sempre peço aos meus clientes, claro que eles têm liberdade de procurar diretamente a instituição e de fazer um resgate diretamente, mas eu recebo os pedidos aqui. Então, normalmente a gente consegue identificar a causa e muitos dos meus colegas corretores também fazem esse trabalho. Então, a gente consegue assessorar. Se é por medo, vamos realocar os fundos, vamos orientar quanto vai ser pago de resgate e orientar qual o valor que você fica numa menor alíquota. E, claro, os casos em que não é possível, o cliente realmente precisa desses valores. Em relação ao que você comentou, né? Quando o cliente faz, hoje em dia é muito fácil fazer um plano de previdência. Às vezes ele tem uma conta no banco, ele vai lá e fala, contratar um plano de previdência, né? E ele acaba fazendo isso, eu não posso nem colocar a culpa no gerente. Muitas vezes ele acha que está fazendo um bom negócio, e ele conta com aquela liquidez que não existe na Previdência, né? Assim, o dinheiro está ali, realmente o resgate cai em D+5, normalmente, às vezes alguns planos D+10, tem uma certa liquidez, mas ele não foi feito para aquilo, né? Então, é importante alertar que é sempre interessante que a pessoa construa uma reserva de curto prazo, construa uma reserva de médio prazo e uma reserva de longo prazo. E nessa de longo prazo, sim, a previdência é um excelente negócio. Se o cliente faz essas reservas, curto, médio e longo prazo, né? Provavelmente ele não vai precisar tirar da previdência, a não ser num caso muito extremo, né? Um desemprego ou uma dívida que realmente surgiu, inevitável, e isso não estava no cronograma, obviamente você tem que sair do rumo. Mas a gente percebe que muitas vezes o cliente não está, ele até diz que vai fazer, ou ele acha que vai conseguir fazer, e ele não consegue efetivar, de fato, construir esses 3 caminhos, né? E o bom de previdência privada é que hoje a gente consegue fazer com R$100, né? Você começa um plano de previdência.
Então, que antigamente a gente tinha muitos fundos assim, olha, você só consegue a partir de R$ 500, ainda tem fundos com entrada alta, mas a gente consegue excelentes fundos com entrada de R$ 100 mensais, de R$ 1.000 de aporte. Então, não é essa desculpa. Eu prefiro tratar o cliente, ter um cliente de longo prazo comigo, né, que a gente vai trabalhar junto essa reserva e construir essa reserva de longo prazo, do que ele se precipitar, investir mais do que deve no longo prazo e esquecer de fazer essa construção do caminho de curto e médio prazo. Se ele faz o médio prazo e o curto prazo, dificilmente ele vai buscar lá na reserva de previdência o socorro tão rápido, né? Veio uma crise, vou resgatar. 1 mês, 2 meses de desemprego, eu já preciso resgatar da minha previdência. É porque ele não construiu essa reserva de curto e de médio prazo, porque seria dela, né, que você deveria tirar nesse primeiro momento. Então, em vez de fazer R$ 500 de previdência mensal, comece fazendo 100, 150 e construa os 3 caminhos, né? Às vezes a gente fica com uma ansiedade de construir o caminho lá na frente, mas o caminho de curto prazo, ele tem que estar, o colchão tem que estar cheio ali para o curto prazo, né? Que é esse dinheiro de um atraso de pagamento, um atraso de comissão, tem meses sazonais, mercado, em muitas áreas ele é sazonal, né? E aí você não recebe bem, às vezes opera em prejuízo naquele mês ou naquele trimestre. Se você ficar tirando das suas reservas de longo prazo, que elas foram feitas para isso, né? Tem um sentido, até o incentivo fiscal que o governo dá para estimular as pessoas a construírem a reserva de previdência no longo prazo, ela é exatamente para o brasileiro começar a pensar nisso, mas sem esquecer os outros 2 caminhos, né? Excelente, excelente. Gostei muito. Tem que gatear antes de andar e andar antes de correr. Vocês têm que fazer a reserva de emergência de curto prazo antes de pensar em investimentos de médio e depois investimentos de longo. Se você, 2 meses, teve que, né, de aperto, teve que ir lá buscar no PGBL ou no VGBL socorro, é porque você não tinha feito ainda, né, a reserva de emergência, tal e qual a Vanessa comentou aí. E só para validar um outro ponto aqui, é que a gente tem também aqui Quintiliano, né, que colabora conosco aqui e ele dá assessoria de declaração de imposto de renda, todo ano, uma série de clientes, e ele também confirmou isso que a Vanessa falou, ou seja, nunca tive tanto cliente com resgate de previdência e agora na declaração de ajuste de 2021. Então, nós estamos falando de um problema que aflige ainda muita gente, né? Fico mais um ponto aí, feliz que a Vanessa me corrigiu aí, porque eu falei de gerente, agente autônomo, corretor, mas ela adicionou a plataforma, a conta digital, né? Quer dizer, a decisão única e exclusivamente do próprio cliente, né? Porque isso está muito facilitado hoje em dia, não tem que passar por um intermediário, então muitas vezes essa é uma decisão que o próprio cliente tomou, né? Quer dizer, sem a devida preparação e que não devia ter tomado. Muito, muito legal. Eu acho que ela falou aqui, né, pelo que ela comentou, vocês percebem a importância de ter com quem conversar, né? A gente reconhece que é uma área complexa, né? Toda essa tabelada, né, regressiva, progressiva, ajuste, imposto de renda, né? A gente nem falou de algumas coisas, taxa de saída, por exemplo, carência. Podemos falar. A gente podia Normalmente, eu comecei a trabalhar com previdência final da década de 90. Está se entregando. Na época, tem uns gatinhos aqui. Nessa época, os planos de previdência tinham uma taxa de carregamento na entrada, né? Então, eu me lembro, você pagava lá R$ 100 de contribuição de previdência, você já deixava 5% lá para a instituição. Então, não ia nem para a sua conta R$ 100, iam 95. O mercado foi mudando, porque nada como concorrência, né? Concorrência é maravilhoso, porque tudo vai ajudando. E aí, algumas companhias começaram a trabalhar com a taxa de carregamento na saída, incentivando já o cliente de longo prazo. Nessa época, nem existia tabela de imposto de renda regressiva.
quando algumas instituições começaram a dar essa opção, né, de planos com carregamento na saída. Isso é bom, porque quando você põe R$100, os R$100 estão indo para a reserva, né? E aí é rentabilidade em cima de rentabilidade. Então, isso já passou a ser uma excelente melhoria na adesão para os clientes. E depois, as instituições começaram a tirar as taxas de saída, né? Mais recente. E isso é muito interessante, porque estimula o cliente a fazer previdência, a gente até para o corretor ter que explicar, né? Olha, você vai pagar imposto de renda, você vai pagar a taxa de administração e você vai pagar a taxa de carregamento, já é menos uma coisa para a gente cobrar do cliente, isso é ótimo, né? Mas, de certa maneira, também acaba estimulando mais ainda o resgate no curto e médio prazo, né? Porque essa tabela de taxa de carregamento da saída era mais um fator que te incentivava a resgatar no longo prazo, porque essas tabelas, normalmente, elas eram zeradas depois de 5 anos de plano, dependendo do montante que você construía, essa taxa também chegava a zero. Então, era mais um fator que acabava disciplinando o cliente, evitando que ele resgatasse no curto e médio prazo. Ela saiu de cena, né? Na maioria dos planos, ela já não existe mais, alguns ainda cobram, com essas particularidades, incentivando o longo prazo, né? Se você construir uma reserva, se está há mais tempo, ela vai sendo diminuída, e ela é cobrada só no valor nominal, tá? Então, às vezes você vai me perguntar assim, poxa, Vanessa, mas lá cobrava só do nominal, é só do que você pagou, tá? Que essas taxas de saída são cobradas, quando são cobradas ainda. Então, o mercado foi melhorando nesse sentido, né? Menos taxas para serem pagas. Então, a gente não sente saudade nenhuma de taxas de saída, né? Mas é só para lembrar realmente que, apesar do seu plano, às vezes, não ter essa taxa, não justifica, muitas vezes, que você resgate, como a gente já comentou, né? E tem os planos que ainda tem essa taxa, não é a maioria, mas Sim. Tem alguns que ainda tem, e esses que saíram aí, os apressadinhos que resgataram e saíram né, antes da hora, sem precisar, e às vezes até reaplicaram, né? Depois passou o susto, por exemplo, onde restabeleceu, eles pagaram taxa de saída indevida. Sim, ou maior. Porque, muitos clientes. Aqui até recentemente todos os planos tinham taxa de saída, né? Pois é. Sim. Todos com os quais eu convivo aqui. E isso é recente, né, tirar a taxa de saída. Então, é bem interessante ter esse cuidado. No seu regulamento, o que você contratou na época, olhar todos esses detalhes. E nada melhor, aí voltando ao corretor. Porque o corretor, ele faz esse trabalho para você, de te orientar, de te direcionar. Muitas vezes o cliente muda de perfil e é por isso que ele assusta também. É sempre bom ter o seu perfil sempre sendo revisto, porque você pode ser um cliente que tinha um perfil mais agressivo de investimento e, de repente, você passa a ser um cliente com perfil mais conservador por milhares de razões. Você pode dar esse passo, né, para trás, assim, porque às vezes você está mais velho, já não pode correr o risco de perder. Existe o contrário, que é muito mais comum, assim, cliente jovem, né, que começa ali conservador, vai entendendo um pouco mais e ele vai tendo um poder de correr mais risco. Se você está com o seu perfil ajustado, né, e investindo o que de fato você deve para construir os 3 caminhos que a gente citou, você dificilmente vai se desesperar frente a 1 mês ou 2 de rentabilidade negativa, né? Você vai poder entender qual que é a dinâmica e a gestão do fundo que você escolheu, ou que o seu corretor te indicou, e por que ele indicou. O cliente, aí eu não vou falar do brasileiro, muito cliente mineiro, ele é um pouco desconfiado, né? Passa 1, 2 meses de rentabilidade negativa, ele fica muito desconfiado daquela gestão. E eu confio muito na opinião dos gestores, né? Eles realmente dão a cara à tapa, eles
falam quais são as mudanças que eles estão fazendo, para onde eles estão direcionando a atenção, né? Naquele momento lá em abril, maio, direcionaram até na renda fixa para crédito privado, para outras, multimercado, países que estavam em condição e que estavam reagindo muito bem à crise. Então, você acompanha, sabe o que eles estão falando, e acredita e fala, olha, não sai, vamos ficar, vamos mudar. E então, ter o corretor perto, ou o seu gerente que entende, ou o seu consultor perto para trocar essa ideia e ficar e se sentir menos inseguro. Porque a gente faz previdência, a gente está falando de longo prazo, é para você se sentir seguro, né? Para você falar assim, nossa, eu vou construir algo. Se você vai ficar inseguro, né? Tá errado. Não é essa a ideia, né? Então, é sempre bom estar alinhado ali com o seu consultor. Sem dúvida, eu gostei dessa frase. Você faz para se sentir seguro, para ter tranquilidade, né, em determinado ponto da sua vida. Se você está inseguro, é porque está errado, concordo, está contra o objetivo original da coisa. Na sua fala, só eu queria pegar mais um gancho, assim, dessa importância, concordo, de manter o seu perfil atualizado, conservador, moderado, agressivo, etc., ir ajustando esse perfil, não só para a Previdência, mas em qualquer plataforma de investimento, conta corrente vai te exigir isso, e é importante. E outra coisa que você falou, me suscitou aqui a lembrança de que se a tua desconfiança é com a rentabilidade, com a gestão, se o teu fundo caiu muito mais do que o seu cunhado, por exemplo, e você está se incomodado com isso, né? O famoso cunhado na festinha, tem sempre a portabilidade, né? Que é uma possibilidade de você migrar dentro do gestor, para fora do gestor, para fora da seguradora, etc., onde nada desses problemas que a gente falou aqui vão te impactar, né? Quer dizer, a cobrança de imposto de renda maior, taxa de saída, nada, quer dizer, a portabilidade foi feita justamente ali, né? Para estar imune, né, a todos esses custos, né, que incidem sobre o resgate. Sim, e principalmente quando você faz dentro da mesma instituição, né, portabilidades internas, elas acontecem com 2 dias, 3 dias no máximo. Se você faz, hoje existe uma regulamentação, mesmo quando você faz para outra instituição, né, por exemplo, de um banco para outro, ou da Icatu para um banco, ela tem que acontecer no prazo máximo de uma semana, né? Antigamente, elas levavam 30 dias e voltavam com erro, era uma confusão. E hoje isso está muito, muito regulamentado, né? Então, a SUSEP interfere mesmo. Isso é muito bom, porque aí você já sai daquele fundo, já se sente alocado devidamente onde você acha que deve estar. Essa portabilidade é muito interessante, e como você falou, você não perde em termos de percentual de imposto de renda, porque caso você tenha optado pela tabela regressiva, e migra sempre para uma outra regressiva, no fundo, para onde você vai, aquele dinheiro que tem 1 ano e 10 dias, no dia seguinte ele tem 1 ano e 11 dias, né? Então, você não perde o tempo de plano que você já tinha. Maravilha, Vanessa. Olha, toda vez que a Vanessa vem aqui, a gente toma uma aula, acho que hoje não foi diferente. Quero te agradecer mais uma vez pela importância dessa conversa. A gente viu aí que muita gente tomou prejuízo, vamos dizer assim, indevidamente, e a nossa missão aqui na Educando é sempre tentar ajudar as pessoas a não perderem dinheiro se puderem, né? Quer dizer, já basta o que a gente tem que passar. Quero deixar para suas considerações finais aí, vou aproveitar essa consideração que foi bem colocada. Não só não perder, como eu tenho muitos casos de clientes que ganharam com o momento, né? Claro, clientes que não precisavam resgatar, que às vezes estavam em fundos moderados, que têm até um perfil moderado ou conservador, e que nos procuraram naquela época e falaram, olha, eu acredito que o mercado vai dar uma guinada, e eu gostaria, né? Eles até um pouco avessos, porque não tem necessariamente um perfil agressivo, mas entendendo que o caminho era esse, e de fato era o caminho mais provável, né, de que houvesse essa recuperação,
portaram dos fundos moderados para fundos mais agressivos e ganharam com esse momento, né? Não é nem que investiram, aportaram, porque às vezes não tem esse dinheiro para fazer investimento pensando no longo prazo, né? Porque a gente está sempre pensando no longo prazo, mas só de portar, às vezes temporariamente mudar ali aquele perfil, porque ele entende que vai ter uma alavancada e ganhar. Por que não? É possível, né? Alguns ganharam. Que legal, que legal. Você está falando de alguém que estava num plano muito conservador, e ali em março, abril, migrou uma parte dos recursos para um plano mais agressivo, né, que estava mais desvalorizado, vamos dizer assim, que sofreu mais, tem mais risco, então sofreu mais. E depois, quer dizer, mais adiante, ele pode voltar para um plano conservador de novo com aquele ganho todo. Antigamente tinha uma carência para portabilidade, 6 meses, alguma coisa assim. Ainda existe isso? Cada regulamento tem regulamentos específicos. A maioria ou é 30 ou é 60 dias para movimentações. Okay. Até para resgate, né? Eu fiz um resgate hoje, a maioria dos planos, 60 dias, mas os regulamentos podem pedir um pouco mais ou liberar com um pouco menos, mas de uma maneira geral, não passa de 60 dias. Maravilha. Vanessa, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Um abração.